Hola, sean todos bienvenidos a más un video en este canal. Yo soy el profesor Antonio José Sales y te presento ahora los artículos definidos o determinantes en español. Los artículos son clasificados en determinados o determinantes, el, la, los, las, en indefinidos o indeterminantes, un, una, unos, unas. En este video vamos a presentar apenas los artículos definidos. Los artículos indefinidos serán trabajados en el próximo video. Los artículos también pueden ser clasificados por el género, masculino o femenino, y por número, singular o plural. Artículo masculino singular, el. Ejemplo, el zapato. Artículo masculino plural, los. Ejemplo, los zapatos. Artículo femenino singular, la. Ejemplo, la camisa. Artículo femenino plural, las. Ejemplo, las camisas. Vamos a observar la relación con los artículos en portugués. El abogado o advogado. La abogada, a advogada. Los abogados, os advogados. Las abogadas, as advogadas. Observe la función que los artículos ejercen a depender de su utilización. Los artículos definidos con nombres comunes anteceden sustantivos que se refieren a lo que es conocido por los que hablan o que se supone que existe. Antecede substantivos que se referem ao que é conhecido pelos que falam ou que se supõe que existe. Por isso, nós chamamos de artigos definidos, por se tratar de algo conhecido, algo determinado, não algo vago, impreciso, como ocorre com os artigos indeterminados que veremos em uma outra aula. Veja os exemplos. La hermana de Pedro trabaja en el banco. A palavra hermana é um substantivo feminino singular, por isso é antecedida pelo artigo definido correspondente la hermana. Já a palavra banco é um substantivo masculino singular, antecedido pelo artigo correspondente el banco. Da mesma forma, só que agora no plural, los metros están en casi todas las metrópolis. Metros é um substantivo masculino plural, antecedido por los, que é o artigo masculino no plural. E metrópolis é um substantivo feminino plural, antecedido por las, artigo feminino plural. Outra função dos artigos é identificar o gênero dos substantivos, já que há uma concordância entre o artigo e o substantivo. Embora pareça estranho, a palavra pasaje em espanhol é um substantivo masculino, diferente do português, onde passagem é um substantivo feminino. Isso é o que nós chamamos de heterogenéricos, palavras que possuem gêneros diferentes em espanhol e em português. Nesse caso, o artigo, antes do substantivo, deixa claro que em espanhol a palavra muda de gênero. Em português, a passagem. Em espanhol, el pasaje. Por isso, nós vamos utilizar a frase: ¿Vas a comprar el pasaje? El pasaje. Da mesma forma, a palavra manos. Antes tengo que lavarme las manos. Por terminar em o, mano no singular, poderíamos imaginar que seguiria a regra das palavras masculinas terminadas em o. Só que aqui, o uso do artigo feminino deixa claro que a palavra mano em espanhol é um substantivo feminino, las manos. Outra observação. La forma el sustituye la solamente delante de sustantivos singulares femininos que iniciem com a ou ha tônicas. Sempre que o substantivo feminino singular começar com a ou ha tônicos, ou seja, comecem com a sílaba forte, devemos trocar o artigo feminino pelo artigo masculino para evitar a cacofonia. Por exemplo, nós temos aqui: água é um substantivo feminino singular e a primeira sílaba começa com a tônica. Logo, se falarmos la água de forma rápida, l'água, la água, l'água, teremos a cacofonia. Para evitar que isso ocorra,
trocamos o artigo feminino pelo artigo masculino e fica el água. Sigamos os exemplos. El água fria, para não escrever la água fria, senão ficaria la água fria, la água. La fria água. Observe que se tivermos uma outra palavra no meio, a regra volta ao início, ou seja, colocando o artigo feminino. Isso só vai acontecer, trocar o artigo masculino pelo feminino, quando a palavra vier logo, imediatamente, após o artigo. Substantivo e artigo estiverem juntos. No caso, nós temos um adjetivo no meio, a regra não existe. Da mesma forma, quando estiver no plural. Lembrando que essa regra só serve para artigos no singular. Logicamente, para acompanhar substantivos femininos no singular. Então, quando nós temos essas palavras no plural, essa regra também não existe. Então, las águas frias. Observe que tem um S no meio entre os dois As. Por isso, não existirá cacofonia. A mesma regra também serve para palavras que comecem com HA tônico. Exemplo aí da palavra hada. Hada madrina. Fada madrinha. Observe que nós temos o artigo masculino el. El hada madrina. Se tivéssemos o artigo feminino, ficaria la hada madrina. Se falássemos rápido, la hada madrina. Então, por isso é necessário que haja essa troca. Se tivermos uma outra palavra no meio, mais uma vez, a regra deixa de existir. Então, o exemplo que nós temos na frase. La bella hada madrina. Observe que nós temos a palavra bella, né? Nós temos aí o adjetivo bella entre as duas palavras, entre o artigo e o substantivo. Por isso, não há a necessidade de trocar o artigo feminino. Da mesma forma, no plural. Las hadas madrinas. Essa regra, mais uma vez repetindo, só serve para palavras que estejam no singular. Se estiver no plural, aparece um S depois do artigo e não há necessidade de trocá-lo. Utilização de artículos definidos com nomes próprios. Nomes próprios, né? Nomes de pessoas, nomes de lugares, de estados, instituições, certo? Se utiliza artículo delante de nomes de mares, océanos, ríos, cadenas de montañas, grupos de islas y puntos cardinales. Também lo utilizamos com apodos. Apodos, né, é o que chamamos de apelidos em português. Então nós temos aí exemplos, né? Se eu escrevo El Atlântico, estou me referindo ao Oceano Atlântico. El Amazonas, me referindo ao Rio Amazonas, não ao estado. Los Andes peruanos. Los Andes, né, fazendo referência à cadeia de montanhas dos Andes, aqui na América do Sul. Las Baleares, conjunto de ilhas, né, da Espanha. El Norte, fazendo referência a pontos cardeais, no norte. E também com apelidos, como por exemplo, El Gordo. No se utiliza delante de nombres de países, continentes, regiones, ciudades, estados, províncias, salvo em casos especiais. Delante de nome de pessoas também não se utiliza. Então, observe que nós não vamos utilizar artigos diante de nomes de países, de continentes, de regiões, cidades, estados, províncias. E também não utilizamos diante de nome de pessoas. Nós temos exemplos. El Portugal. Não posso utilizar o artigo el. Agora, se eu modificar a frase, né, colocando outras palavras, aí sim. Quando eu falo, el país elegido foi Portugal. Então, neste caso, eu posso utilizar o artigo porque eu tenho várias palavras entre o artigo e o substantivo ao qual eu estou me referindo. Mas diretamente não posso. Não posso escrever el Portugal. Da mesma forma, La Parnaíba. Não posso, se eu estiver me referindo à cidade, não posso utilizar artigo. Então, é incorreto escrever La Parnaíba. Porém, se eu estiver me referindo ao rio, no caso, rio pode sim ter artigo. Então, eu posso escrever El Parnaíba. Certo? Então, neste caso, me referindo a rio, eu posso utilizar o artigo. Da mesma forma como nós vimos no exemplo anterior. Quando eu me referi El Amazonas, estava me referindo ao rio Amazonas e não ao estado de Amazonas, onde estado também não posso utilizar artigo. El Piauí. Acabei de falar que estado não pode ter artigo, então está incorreto utilizar El Piauí. Agora, se eu colocar outras palavras no meio, né, aí sim eu posso utilizar o artigo. Por exemplo, a frase El Estado de Piauí. Também não utilizamos diante de nomes de pessoas. Como, por exemplo, eu tenho uma frase.
La Maria es guapa. Maria, nome de pessoa. Então não posso utilizar artigo. O correto seria eu falar Maria es guapa. Outro exemplo. El Juan es alto. Juan, nome próprio, nome de pessoa, não posso utilizar artigo antes. O correto seria escrever ou falar Juan es alto. Vamos praticar. Nós temos aqui exercício, né? Nós temos exercício 1. Reparte las palabras de la caja entre las columnas de modo que todas tengan la misma cantidad de palabras. Então, nós temos as palavras alma, almuerzo, Andes, Baleares, mujer, personas, professora e sapatos. Primeiro, vamos observar a palavra alma. Lembrando que acabamos de falar sobre a regra de palavras, né, femininas, singular, que comecem com A ou HA tônicos. Alma. Alma. Observe que o primeiro A da palavra é tônico, ou seja, a sílaba é forte e está no início. E é uma palavra, digamos, feminina no singular. Então, vai seguir aquela regra que a gente acabou de falar. Não vou colocar o artigo lá, mesmo a palavra sendo feminina. Vou colocá-la junto com o artigo masculino ele. Então, vou pegar a palavra alma e vou colocar aqui. Alma. El alma. Esta é a forma correta. A próxima palavra. Almuerzo. El almuerzo. Masculino, singular. Vou colocá-la aqui. Los. Nós vamos utilizar o artigo los para o masculino plural. Então, nós temos aqui los Andes, né? Los Andes, nos referindo à cadeia de montanhas. Los Andes. Outra palavra que seja masculina e que esteja no plural, nós temos lá no final, sapatos. Vou colocar sapatos aqui. Outra palavra que nós temos aqui, vamos pegar as palavras femininas singular. Então, eu tenho mujer, la mujer e professora, la professora. E sobraram duas palavras, Baleares e personas. São palavras substantivos, no caso, femininos, plural. Las personas e sobre as ilhas espanholas conhecidas como Baleares. Las Baleares. Então, acabamos de responder a atividade do exercício 1. Vamos para o exercício 2. Exercício 2. Completa cada hueco com o artículo correspondiente quando seja necessário. Ou seja, observe que nem sempre será necessário utilizar artigo. Em alguns casos, o artigo não é compatível, ou seja, não é necessário. Nós temos um texto e nós vamos colocar os artigos adequados. Se não for necessário, não o colocaremos. Vamos ao texto. En el 2002, com Marisa. Marisa é nome de pessoa. Então, lembrando aquela regrinha que falamos anteriormente, diante de nome de pessoas, nomes próprios, não colocamos artigo. Então, vamos tirar esse espaço. Vamos fazer a edição aqui. Vamos tirar o espaço. Da mesma forma, diante da palavra Jorge, né? Com Marisa e Jorge. Não há necessidade de artigo. Hicimos um viaje por... Nós temos sur. Sur faz referência a pontos cardeais. Lembrando que, diante de pontos cardeais, nós colocamos. Sur é uma palavra masculina, singular. Vamos colocar o artigo correspondente, el. Sur de Espanha. Observe que a palavra Espanha é nome de país. Recordando que, diante de nome de países, não colocamos artigo. Então, vamos retirar o espaço. Não é necessário. Recorriendo dos de sus regiones. Outra regrinha. Nomes de regiões, de estados e províncias, não se coloca artigo. Então, nós temos aqui Castilla-La Mancha.
é o nome de uma região espanhola, então não tem artigo. Da mesma forma que Andaluzia também é uma região da Espanha, província espanhola, então não há a presença de artigo. Vamos tirar o espaço. Foi um passeio entre dois rios. Lembrando, diante de nomes de rios, nós colocamos o artigo. No caso aqui, por ser nome masculino, singular, colocamos o artigo el. E também diante do nome do rio Guadalquivir, el. Por una meseta bastante árida, con algunas elevaciones como Montes de Toledo. Montes de Toledo, nós estamos nos referindo a um conjunto, uma cadeia de montanhas. Então, Los Montes de Toledo. Vamos colocar artigo. Los Montes de Toledo ou Sierra Morena. Estamos nos referindo aqui também ao nome de uma serra, conjunto de montanhas. Então, utilizamos. Só que aqui nós vamos utilizar o feminino, o artigo feminino, porque nós temos um substantivo feminino, Sierra. Então vai ficar la Sierra Morena. Salimos de Madrid em autobús e chegamos a Toledo. Toledo é nome de uma cidade. O nome de cidade não tem artigo antes. Então, nós vamos retirar o espaço. Ciudad que yo ya había visitado en 1998. Queria fazer uma observação aqui. Observe a frase. Havia visitado em 1998. Não tem artigo antes do numeral. No caso, porque é o numeral até 2000. Até 2000, referente a anos, não temos a presença de artigo. Quando nós falamos em anos que sejam após 2000, nós temos o artigo. Observe aqui, ó. En el 2002. En el 2002. En el 2002, nós temos o artigo el antes. Continuando. Pero que quería rever. Era lunes. Por eso, varios sitios interesantes estaban cerrados y tuvimos que esperar hasta... Então, nós vamos observar dia, né? Hasta el dia seguinte. Nós temos o artigo masculino, singular, para visitarlos. El jueves salimos a camino a... Então, nós temos aqui mais uma vez nome de cidade. Então, nós não utilizaremos o artigo. Vai ficar somente a Ciudad Real. E nós temos aí lá outra semana. Nós vamos colocar o artigo lá. E lá outra semana já estávamos em Sevilha. Sevilha é nome de cidade. Sevilha não terá artigo. Sem dúvida. Agora nós temos o próprio nome de cidade, né? O próprio substantivo. Aqui sim nós utilizaremos, né? Porque não é o nome da cidade em si, mas o artigo. É exigido porque a palavra ciudad é um substantivo. La ciudad más apasionante de la região. Por que nós vamos utilizar aqui? Estou me referindo à própria palavra região e não o nome próprio de uma região. Certo? Então, agora o texto ficou completo. Em 2002, com Marisa e Jorge, hicimos um viaje por el sur de España, recorriendo dos de sus regiones, Castilla-La Mancha y Andalucía. Fue un paseo entre dos ríos, el Tajo y el Guadalquivir, por una meseta bastante árida, con algunas elevaciones como los Montes de Toledo o la Sierra Morena. Salimos de Madrid en autobús y llegamos a Toledo, ciudad que yo ya había visitado en 1998, pero que quería rever. Era lunes, por eso varios sitios interesantes estaban cerrados y tuvimos que esperar hasta el día siguiente para visitarlos. El jueves salimos camino a Ciudad Real y la otra semana ya estábamos en Sevilla, sin duda la ciudad más apasionante de la região. Bom, esse texto é adaptado do livro Gramática em Espanhol, Passo a Passo. Gramática de Espanhol, Passo a Passo. Gracias por asistir al video. Si te ha gustado de este contenido, te suscribe en el canal, comparte con tus amigos, comenta si algo tenga llamado tu atención y hasta el próximo video, donde hablaremos sobre los artículos indefinidos.